Paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Mais um domingo, graças a Deus, uma escola bíblica para a gente continuar, compartilhando da palavra de Deus, os atributos de Deus. A gente tem que saber quem verdadeiramente é o nosso Deus. Glória a Deus. Está feliz com Jesus? Diga amém. Vamos orar. Paizinho amado, seja a tua graça, o teu conhecimento, a tua sabedoria a nos ensinar nesta hora, porque não temos nada de nós mesmos a não ser que o Senhor nos capacite, e tudo que é contrário às verdades da tua palavra nós repreendemos agora e declaramos que somente o Senhor seja dada toda a glória, em nome de Jesus, abençoando também o nosso dia, o dia de cada um que participa dessa classe, e seja glorificado o teu nome através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Cante comigo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Cante. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quem sabe que isso é uma verdade, diga amém. Tão certo como o ar que nós respiramos, e tão certo como nós podemos nos falar, ainda que nessa época não estamos falando muito, mas assim é verdade, Ele está presente na nossa vida, está presente em nós. Um dia o apóstolo Paulo escreveu: Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? E hoje nós vamos falar de um atributo também, estamos quase terminando, essa série dos atributos de Deus. Ele é juiz. Agora eu quero ver. Deus é juiz, E juiz, aquilo mesmo que a gente entende, se ele não julgar, não é juiz. Então, o juiz tem uma função: efetuar julgamento. Amém? E ele é um juiz, só que ele é um justo juiz. Deus não pende para um lado nem para outro, nem alivia ninguém, mas ele simplesmente julga segundo a sua própria palavra. Na verdade, o maior julgamento que nós temos é a própria Bíblia. Mas nosso Deus é um Deus que é juiz. Repita comigo: Ele é juiz. Amém? Porque, pensa bem, um Deus que não julga é um Deus imaginário.
inventado, né? Então, ele é um Deus que julga. Então, tem muita gente que está querendo, sabe, diminuir esse atributo, amenizar, né? Esse atributo de Deus como juiz, até desconsiderar, não levar em conta, nem pensa que pode acontecer. Mas não tem jeito. O juízo de Deus se manifesta contra toda a perversidade, contra todo o pecado, contra toda a desobediência. A palavra de Deus diz que o juízo se manifesta sobre os filhos da desobediência. Amém? E sabe por onde que começa o juízo de Deus? Pela sua própria casa, pela sua própria igreja. Glória a Deus. Abra comigo Isaías 42, versículo 5, que diz assim, Isaías 42, cadê a Bíblia? Sabia que você não tinha pego. Vai lá pegar. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Versículo 7 de 42. Isaías, não para abrir os olhos aos cegos, para tirar-lhes da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, a outro, a qualquer outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, ele é um Deus que não divide a sua glória. E quando a sua glória, alguém tenta dividir a glória com Deus, o juízo de Deus se manifesta. Amém? Glória a Deus. E o juízo de Deus, né, já começou através da obra de redenção, da obra que ele planejou, né, para que o homem não se perdesse e fosse salvo através do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Desde a queda, a gente já pode ver isso, a queda do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14, diz assim, Gênesis 3, 14, abra aí. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita essa, olha só, juízo, entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. É por isso que a cobra rasteja, come pó todo dia. É o juízo de Deus, né? Começou ali, no jardim do Éden, desde a criação. Porém, inimizade, verso 15, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, a obra redentora, aqui Deus já estava aqui ministrando a respeito de um plano de um descendente da mulher haveria de ser levantado para pisar a cabeça da serpente. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É a justiça de Deus.
O gato veio aqui participar da escola também. Pois é. É criatura, né? E a mulher, versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Agora a mulher também está pagando, né? Em meio de dores darás à luz filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a mulher disse, para o Satanás falou, né? Você vai pagar. Vai levantar um que vai pisar a tua cabeça. E para a mulher disse, olha, meu propósito é que você tivesse uma gravidez e um parto que não tivesse dores. Mas aí, por conta do pecado, da desobediência, a justiça de Deus. Não é vingança, Deus não é vingativo. Para com isso. Ele é justo. Dará luz, multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, e meia dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E o 17 dizia Adão, então pegou os três, né? Satanás, a mulher e Adão. Não tinha outro, não tinha mais ninguém, né? E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, né? Adão levou a dele. E comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Pronto, toma, cheiroso. Né? Tava no bem bom, tinha tudo na mão, né? Tinha domínio sobre todas as coisas que Deus colocou ali no Jardim do Éden. Ele tinha domínio no Jardim do Éden, não era sobre a terra, mas estava ali. Agora ele disse assim, acabou, meu filho. Maldito é a terra por tua causa, em fadigas. Então vai trabalhar, ganhou. E o verso 18 diz assim, ela produzirá também cardos e abrolhos, ou seja, não vai ser só, sabe? Não só rosas e flores e coisa boa. Vai ter cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Vai suar. Até que tornes a terra, até morrer. Pois dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Pronto. Juízo de Deus contra os filhos da desobediência. Com Deus não se brinca. Repita comigo. Com Deus não se brinca. O pastor João Carlos falava, com Jesus não se brinca e com o Espírito Santo nem se pensa em brincar. Amém? Glória a Deus. Lembra do dilúvio? Olha como é que foi o juízo. Capítulo 6 de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. A maldade do homem havia se multiplicado na terra. Por acaso vocês acham que a maldade do homem tem diminuído, né? Nesses últimos tempos? Ou tem se multiplicado? Responda você mesmo. Não dá nem para assistir um jornal, meu. O sangue escorre pelo canto da televisão. Maldade. Coisas horrendas. Violência. Só que no dia de Noé. Eu creio que naquele tempo a maldade não era tanta como era hoje. Como ela é hoje. Mas aqui está dizendo que o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado. E agora? Multiplicou por quanto? E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Coração do homem. Verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Surgiu até um sentimento de arrependimento no coração de Deus. E disse o Senhor, no versículo 7 de Gênesis 6, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Pronto. Não quero mais saber de vocês. É juízo. Vai desaparecer.
o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí vem aquela história de Noé, que fez a arca, não sei o que e tal, né? Somente a família de Noé e com os animais que ele recolheu que foram salvos. É juízo de Deus para os filhos da desobediência. Não dá, não adianta. Não pensa que, não é que Deus castiga. Não é Deus castiga. É a palavra de Deus, é o juízo de Deus por desobedecimento, por desobedecer a palavra de Deus. Se a ordem de Deus era para não comer o fruto, então não era para comer. Né? Pois a iniquidade se multiplicando, a maldade se multiplicando, você, o quê? Eu não fiz vocês para isso? E o Senhor não fez o homem para isso mesmo. O Senhor fez o homem para o louvor da sua glória. Vocês pensam que nós estamos passando, que estão passando no mundo? Olha, é juízo de Deus para ensinar, sabe quem? A igreja, como eu falei. Que o juízo de Deus começa pela sua casa. Nós queremos ver o mundo ser julgado e tal, as pessoas ser condenadas e tal. A gente quer ver aquele que faz as coisas erradas. Mas só que a igreja, e a igreja? Como está? E esses falsos mestres, que Jesus mesmo falou, falsos profetas, profetizam coisa que Deus não falou, tem visões que Deus não mostrou, manipuladores. Está tudo na palavra. Vamos parar por aqui, senão não acaba essa aula hoje. Meu pai. Lembra das pragas do Egito? Lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. O Senhor falando. Verso 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Então, assim, olha aqui. Não quer obedecer, faraó? Então, toma 10 pragas. E o Senhor falou: estenderei a minha mão e o ferirei. É juízo. É Deus justo. Amém? Glória a Deus. É tremenda a coisa, né? Quando Josué estava para conquistar os povos da terra, já agora na terra prometida, já entrando, né, em Canaã, capítulo 3, versículo 10 de Josué, diz assim: disse mais Josué, falando ao povo: nisto conheceis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Josué sabia que não dava para desobedecer, não dava para fazer nada fora dos planos de Deus, porque ele sabia que Deus iria pelejar contra aqueles que eram inimigos. Mas é o Senhor, é o Supremo Juiz. Amém? Glória a Deus. Quando Israel também foi destruído, olha só, 2 Reis capítulo 17, versículo 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Hala, junto a Amor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Os filhos de Israel, que hoje a igreja é o Israel de Deus, os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Temeram a outros deuses, não temeram a Deus. Andaram nos estatutos das nações
versículo 8, capítulo 17, 2 Reis, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel, andaram nos estatutos de nações pagãs, obedecendo o paganismo, nos costumes, né? Não nos costumes que Deus estabeleceu. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, o que não era reto, fizeram o que não era reto, edificaram para si altos altares nas cidades, idolatrias, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Versículo 10, levantaram para si colunas e poste ídolos em todos os altos, outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Versículo 13, o Senhor advertiu Israel e ajudar por intermédio de todos os profetas. O Senhor ainda vai advertindo, vai falando, porque Deus é longânimo, nós já vimos isso. Deus é misericordioso, Ele vai esticando a corda. Mas chega uma hora que Ele dá o tranco, e quando dá o tranco, pofte, é o juízo. Voltai-vos, ó, os profetas dizendo, né, alertando, voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas, porém não deram ouvidos. Verso 14. E o Senhor está falando, o Senhor está alertando, né? O Senhor está avisando. E a igreja não está nem aí. Só querem bênção material. Só querem me dá, né? Sanguessuga. Acham que Deus é um garçom. É só pedir que a coisa vem. Antes se tornaram obstinados de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Verso 16, desprezaram os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo, adoraram todo o exército do céu, serviram a Baal, também queimaram seus filhos, suas filhas, como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações, criam em agouros, feitiçarias, venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor. Tem gente na igreja que crê em horóscopo, crê em adivinhação. Que é isso? Provocaram a ira de Deus. Israel foi abatido. Verso 22. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que Jeroboão tinha cometido, e nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença. Então o Senhor foi esticando a corda, dando corda, e assim o Senhor está fazendo, e faz sempre. Né? Mas hoje falo assim, acabou. Cortar a ligação. Como falar pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Então, cativeiro para a Síria. Agora aqui mais. Pensa que naquele tempo, nesses dias aí, Israel estava dividido. Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Israel foi cativo, mas todos eles faziam o mesmo pecado. Israel foi levado para o cativeiro da Síria, e Judá levado para o cativeiro da Babilônia. 2 Reis 25, versículo 1. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei de Zedequias, e aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, não havia pão para o povo na terra, a cidade foi arrombada. Todos os homens de guerra fugiram
pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Acabou Jerusalém. E o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e os alcançou na campina de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Né? Os filhos de Zedequias o mataram a sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze, levaram para a Babilônia. Queimou a casa do Senhor, puseram fogo na casa do Senhor, a casa do rei, como também a todas as casas de Jerusalém. Verso 10, 2 Reis 25, todo o exército dos caldeus estava com o chefe da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Verso 14, levaram as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso, os utensílios de bronze com que se ministrava, os utensílios da casa do Senhor, consagrados a Deus, levaram. Juízo de Deus. Amém? Glória a Deus. Ai, meu Pai. E na grande tribulação, falada por Jesus, Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, 21. Vai ter o tempo para aqueles que não obedecem a palavra do Senhor, a tribulação, a grande tribulação virá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Já percebeu que os dias estão sendo abreviados? Você acorda, levanta, quando vê já chegou de tarde. E nós já acabamos o mês de julho. É o Senhor dando manifestação dos seus sinais. O juízo de Deus está às portas. Oh, meu Pai. Olha, Deus é juiz. E o juízo é necessário. Né? Porque um juiz que não julga, não faz sentido. Então, para que juiz, se não vai ter julgamento? Ai, ai. E o juízo de Deus é verdadeiro e justo. Por isso que eu falo que Deus é um justo juiz. Amém? Ele é um Deus verdadeiro e justo. E ainda quero ler ainda Apocalipse, que fala desse trono branco do julgamento, né? Apocalipse 20, 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, o livro da vida, onde está escrito o quê? O nosso nome. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Vai ter um filme da nossa vida passando para julgamento. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Que obras são essas? É a obra de entrega a Jesus, da sua vida, da nossa vida, ou da rejeição. Aqueles que, né, obedeceram a palavra, é aqueles que não desobedeceram. Então vai ter um julgamento. Claro que aquele que entregou a vida para Jesus, né? A palavra de Deus diz, não passa da morte para a vida, né? A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. É o julgamento final de Satanás. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, então, segura
Segura as pontas, para que não seja apagado o nosso nome do livro da vida. Amém? Porque se alguém, na hora da chamada, você vai levantar a mão presente, então fica. Se não tiver, se não te chamarem, meu filho, já era. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse é lançado para dentro do lago de fogo. E acabou. Julgamento final. O Salmo 19 fala que o juízo de Deus é verdadeiro. O temor do Senhor, versículo 9, é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então o julgamento de Deus é verdadeiro e é justo, né? E sabe o que mais? Ninguém escapa. Ninguém vai escapar. E Deus não alivia para ninguém. Porque Romanos 2,11 diz que para Deus não há acepção de pessoas. Assim como ele não faz acepção de pessoas para a salvação, ou seja, não escolhe alguns para a salvação e outros não, assim também para o juízo. Não fez, tomou. Não, mas né? Mas eu servi tantos anos. Nossa, eu dei tanto dízimo, tanta oferta. Ai, mas eu cantava no coral. Nossa, eu era dirigente, não sei das quantas. Eu tinha... não adiantou nada. Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? É perfeito. A lei do Senhor é perfeita. E ele cumpre aquilo que diz. O juiz que obedece, que faz cumprir a sua lei, não é que nem os juízes aqui da terra, né? Que ficam aliviando para a gente que devia estar na cadeia, ficam aliviando, achando um jeitinho. Fazer o que, né? Também é completo o juízo de Deus. Vi no céu outro sinal, Apocalipse 15:1. Grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus, o julgamento. 7 anjos com 7 últimos flagelos. 7 representa a plenitude, a totalidade do juízo de Deus. O número 7 é um número que representa algo pleno, completo. A Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, vamos entender que todo pecado começa quando o homem decide, assim como começou no Jardim do Éden, ser igual a Deus. Qual foi a sugestão que Satanás deu para Eva? Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sereis como Deus. Aí a Eva falou, o quê? Quer dizer que tem jeito de eu ser como Deus? Coitado do homem que quer ser endeusado dentro da própria igreja. Lideranças endeusadas querem ser como Deus. Parece que se colocam ali como ele e Deus estão no mesmo nível. Que é isso? E era isso que que Satanás foi oferecer para Eva. Olha aqui, essa conversa de fruto é bobagem. Se você comer, não vai acontecer nada. A única coisa é que você vai ser igual a Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu para o marido. E pronto, e ele comeu. Já era. Ai, ai. Deus é bom?
Deus é bom demais, né? Aleluia. É verdade, amados. O pecado, então, é o desejo, começa com o desejo de ser igual a Deus. Mas Deus dá uma cortada na hora. Olha só o que diz em Isaías capítulo 14, a respeito de Satanás. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha só, se achando. Não adianta. O juízo de Deus é assim, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Pronto. Subirei acima das mais altas nuvens, verso 14, e serei semelhante ao Altíssimo. Só que aí o juízo vem. Serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Pronto, acabou. Pronto. E outra coisa, hein? A cruz não aliviou o juízo, não, né? Na verdade, a cruz serviu de para-raio para atrair o juízo de Deus. Olha só que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Amém? Todo escrito de dívida. Deus, em Jesus Cristo, efetuou um juízo. Por isso que nós fomos considerados, somos chamados justos.